Babilônia, de George Hawkins Pember, Masters of Arts, publicada pela primeira vez em 1886. Prefácio do tradutor à edição em português. Esta é a segunda parte do livro The Antichrist, Babylon and the Coming of the Kingdom, O Anticristo, Babilônia e a Vinda do Reino, da autoria de G. H. Pember. Depois de, pela graça de Deus, ter disponibilizado a tradução da primeira parte, agora muito me alegro pela conclusão de mais uma parte da obra. Por isso, creio que com todos que me ajudaram neste trabalho, posso dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E cremos que Ele continuará nos ajudando até a tradução da terceira e última parte deste livro, a fim de disponibilizarmos a obra completa. Além de minha alegria pela tradução em si, há um outro motivo que me faz celebrar essa segunda parte: a grande capacidade do autor de penetrar e explicar 2 dos capítulos mais mal compreendidos do livro de Deus. Pois, pode-se afirmar com contundência que os capítulos 17 e 18 de Apocalipse estão entre os mais complexos do grande compêndio das profecias bíblicas, e a dificuldade para interpretá-los são causadas pelas tácitas semelhanças entre ambos e, ao mesmo tempo, pelas grandes diferenças encontradas nas singularidades de cada um dos capítulos. Nessa segunda parte do livro, o autor, pela graça e revelação de Deus, descortina a ligação existente entre a misteriosa mulher do 17º capítulo e a grande cidade do 18º. Ele ainda demonstra por que é um erro achar que os 2 capítulos tratam de uma mesma profecia, como se a mulher e a cidade fossem uma só coisa. Esse erro, cometido até mesmo por grandes teólogos cristãos desde a Reforma, não é o único a ser esclarecido por Pember nessa segunda parte do seu livro. Com uma ousadia unida a uma grande reverência pela infalibilidade das Escrituras e uma profunda base na história clássica dos povos antigos, o autor faz uma das mais espantosas declarações. Babilônia, a grande cidade do Eufrates, será reedificada antes dos últimos 3 anos e meio do governo da besta e se tornará a cidade capital das nações e sede do governo do Anticristo. Para qualquer pessoa da época em que esse livro foi escrito, certamente parecia impossível que essa declaração se tornasse realidade, e assim também opinam muitos estudiosos da escatologia bíblica em nossos dias. Mas, se tais estudiosos das Escrituras não se tornarem culpados do mesmo pecado dos teólogos liberais de nossos dias, e ainda assim conseguirem crer que a Bíblia é divinamente inspirada e infalível em todas as suas palavras e profecias, eles não terão outra opção senão concordar com as conclusões levantadas por Pember neste estudo por ele elaborado. O Dr. Arnold Fruchtenbaum, um dos grandes eruditos da escatologia bíblica, declara, abre aspas, as profecias referentes à cidade de Babilônia nunca se cumpriram no passado, o que qualquer enciclopédia pode testificar. Para que as profecias bíblicas se cumpram, é necessário que a cidade de Babilônia seja reconstruída na mesma área de outrora. Fecha aspas. Além dele, poderíamos incluir a opinião de outros grandes mestres da escatologia que sustentam a mesma opinião do autor desta obra. Alguns deles são B. W. Newton, J. A. Seiss, Clarence Larkin, Robert Gouvet, G. H. Lang, E. W. Bullinger, William R. Newell, F. C. Jennings e David L. Cooper. Um dos textos proféticos que mais ajuda a entender a diferença da mulher e da cidade, ao mesmo tempo em que aponta para a conexão histórica e profeticamente futura entre elas, é a profecia da mulher dentro do Efa, no capítulo 5 de Zacarias. Pember explica resumidamente a visão do profeta. E então, dá-nos, com a ajuda de Deus, ciência do destino daquela grande cidade que se erguerá como fortaleza da mulher, que mesmo depois de destruída em seu aspecto religioso, deverá transfigurar-se para uma forma mais sutil, a fim de ser revivida como um poder econômico global que terá sua sede na antiga Babel e nova capital do filho da perdição.
Pela profundidade do assunto e importância vital para os dias em que estamos vivendo, nossa oração a Deus é para que Ele abra nossos olhos e desarraigue de nosso coração qualquer esperança neste mundo caído que jaz no maligno e caminha na direção da grande Babilônia, e que coloquemos todo o nosso coração na Jerusalém lá de cima, a qual é a mãe de todos nós. Por último, gostaria de esclarecer que todas as notas de rodapé são de autoria do próprio Pember, exceto as que aparecem com a abreviação N.do.T. Nota do tradutor. Daniel de Queiroz Moraes, Penápolis, São Paulo, 21 de dezembro de 2018. A prostituta é Roma. Não há, talvez, nenhuma seção do Apocalipse mais repleta de dificuldades que as previsões sobre a Babilônia. Devido ao fato de parecerem enigmáticas e inconsistentes entre si, precisamos de paciência e cuidadosa atenção a toda a investigação particular de outras partes das Escrituras, se quisermos penetrar em seu significado e nos apropriarmos de seu segredo. E este presente ensaio, breve e imperfeito, não foi escrito com um espírito de certeza dogmática que resolve todos os mistérios. Antes, o que aqui se desenvolve é apenas como a conclusão, até onde a luz já foi concedida de alguém que, tendo recebido a misericórdia do Senhor, foi levado a muita consideração sobre esse assunto e outros parecidos. Portanto, se voltamos para os dois capítulos, o 17º e 18º, os quais contêm a maior parte da revelação que nos propomos a examinar, somos imediatamente atingidos pelas aparentes discrepâncias entre eles. Se o 17º capítulo fosse a única coisa revelada que nos tivesse sido deixada, haveria pouca dificuldade em sua interpretação, pois poucos estudiosos das Escrituras o examinam sem reconhecer os traços de Roma em seu principal símbolo. Nesse ponto, o simples fato de que a mulher está sentada em 7 montes, segundo Apocalipse 17:9, é em si conclusivo, pois o apóstolo a quem a visão foi revelada certamente teve a intenção de torná-la discernível, e, em seus dias, Roma era conhecida em toda parte como a Cidade das 7 Colinas. Além disso, essa designação era pública e solenemente lembrada uma vez por ano no final de dezembro, quando os cristãos celebravam um festival, o Septimontium, ou Festival dos 7 Montes, instituído em tempos muito antigos para comemorar o recinto das 7 colinas dentro das muralhas da cidade. Ainda mais decisiva é a declaração do anjo ao dizer que a mulher é a grande cidade que reina sobre os reis da terra, uma descrição que ninguém poderia ter confundido na época. E mesmo durante o reinado de Domiciano, Roma não mostrou sintomas de poder decrescente, embora um século inteiro tivesse se passado desde que Propércio, nota número 1, a caracterizou como a cidade no alto de 7 colinas, que governa a terra sem limites, segundo Septem Urbis Alta Judice, toto quae presidet orbi. Foi, no entanto, sugerido que pelo fato de João falar de si mesmo como estando em espírito no dia do Senhor, nota número 2, devemos entender que o anjo estava se referindo a uma cidade que, naquela crise do fim dos tempos, estaria reinando sobre os reis da terra. Mas tal explicação é inadmissível, pois, embora a visão do dia do Senhor, que começa com o 4º capítulo, passe de fato em cenas panorâmicas diante dos olhos do vidente, no entanto, quando a instrução oral é dada a ele ou a narrativa toma o lugar da visão, tal fato se dá geralmente do ponto de vista de seu próprio tempo. Assim, ao descrever a grande multidão que nenhum homem poderia contar, o ancião diz: estes são os que estão por vir. Apocalipse 7:14, segundo o literal grego. Isto é, estão para vir, virão, para fora da grande tribulação. No entanto, aos olhos de João, quando ele os vê, eles já saíram disto e estão diante do trono. E novamente,
No 11º capítulo, o calçar da cidade santa e o testemunho das duas testemunhas formam o assunto de uma profecia verbal que é proferida no tempo futuro. Nota número 1. Sexto Aulo Propércio. Em latim, Sexto Aulus Propertius, 43 a.C. a 17 a.C. Conhecido apenas como Propércio, foi um poeta elegíaco romano, ao que tudo indica, nascido em Úmbria, na Itália. Ele, em conjunto com outros 3 poetas romanos, a saber Cornélio Galo, Cornelius Gallus, Tibulo, Albius Tibulus e Ovídio, Publius Ovidius Naso, são representantes do gênero elegíaco em Roma. Nota do tradutor. Nota número 2. Aqui, Pember diz que para alguns intérpretes, a expressão Dia do Senhor, usada por João, é uma referência ao tempo do advento de Nosso Senhor em sua segunda vinda. E isto se deve ao fato de essa expressão ser usada pelos profetas do Antigo Testamento, para se referir ao terrível dia do Senhor dos Exércitos. Nota do tradutor. As Babilônias são distintas. Sem dúvida, portanto, a mulher é Roma. E ela também deve ser a Roma papal e não a pagã, pois na linguagem bíblica, o título de prostituta não poderia ser aplicado a nenhum sistema puramente pagão, mas somente a uma igreja apóstata ou falsamente professa. No entanto, assim que começamos a ler o 18º capítulo, a cena muda e passa da Babilônia misteriosa para uma cidade literal, que é evidentemente o centro comercial do mundo e tem pouca semelhança com Roma ou com a igreja do sistema papal. No entanto, é estranho dizer que quase todos os intérpretes dos 2 capítulos não perceberam a distinção. E assim, ou eles reconheceram os contornos de Roma no 17º capítulo e, então, assumiram, apesar das dificuldades, que ela também é encontrada no capítulo 18, ou então, estando cientes de que a Babilônia literal do Eufrates tem ainda um grande papel a desempenhar nas cenas finais dessa era e percebendo que tudo o que está escrito no capítulo 18 seria aplicável a ela se ela fosse restaurada, eles se esforçaram para adaptar o capítulo 17, para que este também viesse a se referir à Babilônia do Eufrates. Mas, sob qualquer um desses pontos de vista, o resultado é igualmente insatisfatório. Nenhum deles pode fornecer uma interpretação adequada de ambos os capítulos, e não é de se admirar que assim seja, pois um exame cuidadoso e sem preconceitos não pode deixar de nos convencer de que, seja qual for o propósito da Babilônia do 17º capítulo, é, pelo menos, algo totalmente distinto do propósito da Babilônia do 18º. Em primeiro lugar, observamos que enquanto o tema do 17º capítulo é apresentado para nós na figura de uma mulher, o do 18º nos é apresentado na figura de uma cidade. Por conta disso, a mulher é chamada de Mistério Babilônia, enquanto a cidade é simplesmente chamada de Babilônia a Grande, ou aquela grande cidade Babilônia. Esse fato em si é um indício de que a primeira não é a Babilônia literal no Eufrates, enquanto toda a descrição feita com detalhes em referência à última aponta para alguma cidade literal. E mais, a Babilônia misteriosa deverá ser destruída pelos 10 reis, porque Deus colocou em seus corações para cumprir a sua vontade e concordar e dar seu reino à besta, até que as palavras de Deus sejam cumpridas, segundo o Apocalipse 17:17. Assim, a mulher ou a igreja prostituta deverá ser banida para fora do caminho, antes que o anticristo possa se revelar útil aos poderes das trevas, como deverá ser o eclesiástico corrupto deve ser varrido da face da terra, assim que se tornar um obstáculo ao plano final de Satanás. Assim,
No 14º capítulo, é com referência à prostituta que o segundo anjo clama: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da sua fornicação. Apocalipse 14:8. A versão autorizada inglesa diz: Caiu, caiu a Babilônia, aquela grande cidade. Mas a palavra cidade é indubitavelmente espúria e os revisores a rejeitaram muito bem. Ele é seguido por um terceiro arauto, que adverte os homens para não provocarem a ira inexorável de Deus ao se unirem para o ainda futuro culto da besta e sua imagem. Distinção entre as catástrofes. A mulher, portanto, deve ser destruída antes que o anticristo comece seu reinado sinistro. Mas, em outras partes da profecia, somos informados que uma grande Babilônia, a qual não pode ser outra senão a cidade do 18º capítulo, vem à lembrança diante de Deus sob a 7ª taça, que é derramada no fim daquele reinado. Apocalipse 16, versículos 17 e 19. Portanto, as catástrofes dos 2 capítulos não são apenas distintas, mas são separadas por um intervalo que não pode ser inferior a 3 anos e meio ou até mais. Em terceiro lugar, a mulher é finalmente odiada pelos 10 reis, e isso também com um ódio intenso, como podemos ver pela energia e crueldade com que a fazem desolada e nua, e comem a sua carne queimando-a com o fogo. Apocalipse, capítulo 17, versículo 16. Mas, se voltarmos ao 18º capítulo, no versículo 9, encontraremos esses mesmos 10 reis, pois eles serão os reis da terra, nota número 3, daquele tempo, lamentando profundamente a queda da cidade, quando eles virem a fumaça de seu incêndio. Nota número 3. No relato de sua destruição junto com a besta, eles são novamente chamados de os reis da terra, conforme Apocalipse 19:19. Então, Isaías, em sua predição do mesmo evento, diz: E acontecerá naquele dia que o Senhor castigará o exército dos altos que estão no alto, e os reis da terra sobre a terra. Isaías 24:21. Por fim, a mulher será destruída pela ação humana, pela força dos 10 reis. Apocalipse 17:16. E a descrição dada acerca deste feito futuro certamente nos leva a inferir que isso não será realizado em um só dia. Mas a cidade fortificada cairá instantaneamente por um terrível julgamento de Deus, conforme Apocalipse 18:21 e Isaías 13:19. No derramamento da 7ª taça, ela será engolida em um só momento pelo grande terremoto, que fará com que todas as cidades das nações também desabem abaixo. Apocalipse 16, versículos 17 e 19. Suas torres cobertas de nuvens, seus belos palácios, suas frontes maciças, seus pináculos e cúpulas, de repente, balançarão para frente e para trás, como árvores sob um vento poderoso, e depois descerão em ruínas nas mandíbulas da terra e desaparecerão em meio às chamas vomitadas para fora de sua sepultura de fogo. Portanto, um nome, um período e um destino diferentes nos proíbem de identificar a mulher e a cidade como sendo a mesma coisa. E, no entanto, evidentemente existe alguma conexão estranha entre elas. Uma conexão que poderá ser descoberta se elucidarmos a profecia. Mistério das associações locais. Não há, no entanto, uma longa investigação à nossa frente. A pista desejada pode ser facilmente encontrada. Cerca de 50 ou 60 anos atrás, qualquer um poderia ter perdido a esperança de receber luz acerca dela, mas, desde então, a Terra tem revelado seus segredos, e as descobertas em Nínive, Babilônia e muitos outros lugares nos restauraram a história dos dias antigos e trouxeram coisas há muito esquecidas para a luz. E assim, somos finalmente capazes de compreender o pleno significado das palavras de Jeremias. Abre aspas. Babilônia era um cálice de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações,
Por isso enlouqueceram. Jeremias 51, versículo 7. Parece que há algum poder secreto e associações locais que atualmente somos incapazes de entender, pois até mesmo Deus tem a sua cidade santa, da qual ele jamais desistirá, o seu Monte Sião, onde morava e morará. E ele tem também o seu rochoso Sinai, o cume do qual proclamou a lei e comungou com Moisés. Desse mesmo lugar, no lado cavernoso do monte, ele falou com o maior dos profetas. Nota número 4. E provavelmente também deu a sua comissão ao apóstolo dos gentios. Nota número 5. Assim, da mesma maneira, Satanás parece ter seus recursos e centros de governo. Pode ser devido a esse padrão de governo que, para citar um exemplo, nos foi relatado que Apolo, nota número 6, costumava passar 6 meses do ano em Delfos, nota número 7, e 6 em Patara, nota número 8. E, possivelmente, a cabeça de todos esses centros foi a Babilônia. Nota número 4. Horebe, para onde Elias viajou, conforme 1 Reis 19:8. Ficava, talvez, estritamente no limite ou nas encostas da montanha da qual o Sinai era um cume. Nota número 5. O apóstolo Paulo nos diz que ele foi para a Arábia para receber suas revelações do Senhor. Gálatas 1:17. E como na mesma epístola, ele fala do Monte Sinai na Arábia. Gálatas 4:25. Pode haver pouca dúvida de que ele também visitou o Monte de Deus. Nota número 6. Apolo foi um dos deuses principais da mitologia grega e um dos deuses olímpicos, filho de Zeus e Leto, e irmão gêmeo de Ártemis. Possuía muitos atributos e funções e, possivelmente depois de Zeus, foi o deus mais influente e venerado de todos os gregos no período clássico. Era o deus da divina distância, que ameaçava ou protegia desde o alto dos céus, sendo identificado como o Sol, a luz inteligível da verdade. Era o símbolo da inspiração profética pagã e das artes, sendo o patrono do mais famoso oráculo da antiguidade, o Oráculo de Delfos, e líder das musas. Era também tido como o deus da morte súbita, das pragas e doenças, mas também o deus da cura e da proteção contra as forças malignas. Além disso, era reverenciado como deus da beleza, da perfeição, da harmonia, do equilíbrio e da razão. Nota do tradutor. Nota número 7. Delfos era, na Grécia Antiga, o local dos jogos píticos de um famoso oráculo, o Oráculo de Delfos, que ficava dentro de um templo dedicado ao deus Apolo, elaborado por Trafônio e Agamedes. Nota do tradutor. Nota número 8. Patara foi uma importante cidade de comércio marítimo na Grécia Antiga. Os gregos diziam que havia sido fundada por Pataro, filho de deus Apolo, tornando-se por isso mais um importante lugar para o oráculo do mesmo Apolo. Nota do tradutor. Um cetro de rebelião. Sua localização, nas margens do Eufrates, era provavelmente uma oposição ao Éden e ao Jardim do Senhor. Perto do lugar onde estava a árvore da vida, Satanás pôde desde o princípio ter plantado sua árvore da morte, já que não é improvável que Babilônia fosse sua base de operações quando ele planejou a queda do homem. Também deve ter sido na sua vizinhança que Caim foi incitado a destruir a vida de seu irmão e, assim, tornar-se o primeiro da raça sangrenta de assassinos e profanadores da imagem de Deus, da qual a terra já produziu tantas multidões. Aqui também, a apostasia pré-diluviana deve ter começado surgindo, como aparentemente aconteceu, de uma adoração das gloriosas formas querubínicas, que até a época do dilúvio ainda podiam ser vistas através do portão fechado do Éden, e mais ainda, pode ter sido neste exato local que o grande pecado do qual os anjos participaram foi cometido, o qual se tornou a causa imediata do dilúvio, conforme Gênesis 6:2. Disto podemos, talvez, ter uma sugestão no fato de que 4 anjos rebeldes e um vasto número de seus subordinados estão agora acorrentados ao Eufrates, para ali esperarem pelo estrondo da sexta trombeta, quando será dada a ordem de soltá-los e deixá-los ir em sua missão de destruição,
Apocalipse 9, de versículos 13 a 16. Depois do dilúvio, encontramos novamente o pecado gravitando em direção ao mesmo local, que foi tomado como possessão pelos descendentes do filho amaldiçoado de Noé. Cuxi era filho de Cão. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reinado foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Gênesis 10, de versículos 8 a 10. A Sociedade dos Iniciados. A partir da mitologia universal e dos livros sagrados do Oriente, parece que as revelações deste período foram feitas ao homem pelos anjos caídos, e que aqueles que os receberam formaram uma sociedade secreta, a fim de que o mundo pudesse, através de seus meios, ser ensinado e governado por Satanás. Esses iniciados tornaram-se os depositários da mentira com a qual o adversário planejara neutralizar a verdade de Deus. Eles promulgaram a teoria de que o homem originalmente procedia da deidade e está percorrendo o caminho de volta para se tornar parte integrante e inteligente da mesma, que, para efetuar isso, ele não precisa de um salvador nem de ajudante, mas, dependendo de si mesmo, deve lutar através de várias disciplinas e muitas reencarnações, até que ele seja aperfeiçoado. Essa é a doutrina que serve de fundamento para toda a falsa religião de destaque e que forma sua base filosófica ou esotérica. Nota número 9. Nota número 9. Para mais informações acerca das doutrinas malignas legadas pela Sociedade dos Iniciados nos Segredos dos Anjos Caídos, confira as eras mais primitivas da Terra. Mesmo nos primeiros tempos, dos quais estamos falando, tal doutrina causou uma rebelião geral contra Deus, e afetados por sua influência, homens perversos e de inspiração demoníaca tentaram desafiar seus mandamentos e unir toda a raça humana em oposição a ele. A confusão de línguas seguiu acompanhada, se podemos confiar nas lendas dos caldeus, por uma manifestação terrível da ira divina, e os rebeldes assustados se afastaram em várias direções para as pessoas das partes distantes da terra, levando consigo o veneno babilônico e as falsas revelações. Mas o quartel-general da sociedade secreta ainda permanecia na Babilônia, onde Satanás parece ter restaurado seu trono terrestre, talvez por duas razões. A posição era central, tendo fácil acesso ao Oriente e ao Ocidente, e foi, portanto, adaptada ao propósito de afetar e controlar o mundo. Era, além disso, uma fortaleza conveniente a partir da qual seria mais fácil molestar e neutralizar a influência do lugar onde Jeová colocaria o seu nome, pois não devemos esquecer que Deus parece ter escolhido Jerusalém desde os tempos mais antigos. Mesmo nos dias de Abraão, encontramos Melquisedeque, estabelecido ali como sacerdote do Altíssimo. Portanto, a mulher prostituta provavelmente representa a grande sociedade, formada para ensinar e governar o mundo, que recebe o nome de Babilônia, apontando assim para o lugar de seu nascimento. Podemos então entender facilmente que, se os pés dos que compunham essa sociedade foram transferidos para outra cidade, essa cidade na qual se fixaram passou naturalmente a ser chamada de Mistério Babilônia. Mas, até que Deus tivesse abandonado Jerusalém, a Babilônia parece ter continuado a ser o centro da iniquidade na terra. Lá, como vimos, a grande apostasia pós-diluviana surgiu, aquela apostasia que, depois de ter sido, em alguma medida, controlada pela ação de Deus nos tempos do Antigo Testamento e contrariada depois pelo cristianismo, está mais uma vez recuperando seu terreno, reunindo a si
tudo que for de Satanás e espalhando-se pelo Ocidente e pelo Oriente, sob nomes como espiritualismo e budismo. Ali também estava a sede do primeiro dos opressivos poderes mundiais. E, embora o Segundo Império parecesse um pouco hostil à sociedade dos caldeus, o terceiro faria tal poder ser restaurado, pois, para Alexandre, nota 10, ele havia sido destinado a tornar Babilônia novamente a capital do mundo e, sem dúvida, ao mesmo tempo, restaurar a influência dos sábios caldeus, aos quais ele prestou a maior reverência. Nota número 10. Alexandre III da Macedônia, que viveu entre os anos de 356 a.C. e 323 a.C., comumente conhecido como Alexandre o Grande ou Alexandre Magno, foi rei do reino grego antigo da Macedônia e um membro da dinastia Argéada. Nascido em Pela no ano de 356 a.C., o jovem príncipe sucedeu a seu pai, o rei Filipe II, no trono com 20 anos de idade. Ele passou a maior parte de seus anos no poder em uma série de campanhas militares sem precedentes através da Ásia e nordeste da África. Até os 30 anos, havia criado um dos maiores impérios do mundo antigo, que se estendia da Grécia para o Egito e ao noroeste da Índia. Morreu invicto em batalhas e é considerado um dos comandantes militares mais bem-sucedidos da história. Nota do tradutor. Júlio César. Este, no entanto, não era o plano de Satanás. O adversário provavelmente sabia que em breve seria oferecida a ele a oportunidade sobre outras raças de homens, para mostrar, por sua vez, se ele era capaz de governar o mundo em equidade, e que, portanto, o centro do poder gentil deve se deslocar para mais longe, até o quarto e maior império que tem sua sede no Ocidente. Consequentemente, durante os tempos da supremacia grega, ele manteve a sede da sociedade ainda em Pérgamo, para onde fora removida após a captura da Babilônia por Ciro o Grande, nota número 11. Mas, com a morte de Átalo III, nota número 12, o sacerdócio real foi legado a Roma e teve que permanecer por algum tempo em suspenso, uma vez que nenhum cidadão da República poderia cumprir as condições que exigiam uma falsificação daquele que será um sacerdote em seu trono, Zacarias 6,13. Por fim, Júlio César, nota número 13, que havia anteriormente aceitado o cargo de Pontifex Maximus, resolveu a dificuldade, constituindo-se imperador. Nota número 11. Ciro o Grande foi rei da Pérsia de 550 a 530 a.C., ano em que morreu em batalha com os Massagetas. Pertencente à dinastia dos Aquemênidas, foi sucedido pelo filho Cambises II. Foi o criador do maior império até então visto na história. Depois de se tornar rei dos persas, até então um povo tributário dos medos, ele marchou até Ecbátana, capital da Média, e tomou controle do vasto território medo. Em seguida, conquistou Lídia, reino contra o qual os medos contendiam havia décadas sem sucesso, e os territórios a leste da Pérsia até a Ásia Central. Em 539 a.C., ele conquistou também a Babilônia. De acordo com os registros históricos, na noite de 5 de outubro de 539 a.C., Ciro e seu exército acamparam-se em volta da Babilônia. Enquanto os babilônicos festejavam engenhosamente, Ciro desviava as águas do rio Eufrates para um lago artificial. Eles conseguiram atravessar o rio com a água na altura da cintura e entraram sem lutar, visto que os portões estavam abertos e o povo, devido à embriaguez promovida na comemoração daquela noite, nem se deu conta de que estavam sendo conquistados. Ainda de acordo com a profecia de Isaías, Ciro havia sido designado para, depois de conquistar todos os povos, libertar o povo judeu do cativeiro babilônico, e ele assim o fez, por volta de 538 a.C. Sua habilidade política, seguida pelos seus sucessores imediatos, assegurou a força e a unidade de uma vasta região, que ia da Anatólia ao atual Afeganistão, e do Cáucaso à Arábia, composta por uma miríade de povos diferentes, algo que jamais havia sido conseguido na história da humanidade até então. Nota do tradutor.
Nota número 12. Átalo III, que viveu de 170 a 133 a.C., foi o último rei da dinastia Atálida em Pérgamo, governando a cidade de 138 a.C. a 133 a.C. Nota do tradutor. Nota número 13. Júlio César, Caio Júlio César, em latim Caius ou Gaius Iulius César, que viveu de 100 a 44 a.C., foi um patrício, líder militar e político romano. Desempenhou um papel crítico na transformação da República Romana para o Império Romano. Muito da historiografia das campanhas militares de César foi escrita por ele próprio ou por fontes contemporâneas dele. A maioria, cartas e discursos de Cícero e manuscritos de Salustio. Sua biografia foi posteriormente melhor escrita pelos historiadores Suetônio e Plutarco. César é considerado por muitos acadêmicos como um dos maiores comandantes militares da história. Nota do tradutor. Dessa maneira, ele se tornou o primeiro romano em quem os poderes de pontífice e de imperador foram combinados, e foi, provavelmente, o primeiro a ser reconhecido como chefe do sacerdócio oriental, pelo fato de o pontificado romano ter sido previamente distinto e inferior ao dos caldeus, com o qual foi unido a partir de então. Ele foi, consequentemente, declarado ser divino e exerceu uma maravilhosa influência sobre o seu exército e sobre a população, chegando inclusive a prescrever abertamente ao povo romano em quem eles deveriam votar. Finalmente, ele corrigiu o calendário e mudou os tempos, inserindo 2 meses adicionais, de acordo com a prerrogativa pontifícia que lhe deu o título de Rei das Eras. O poder que ele adquirira passou aos seus sucessores, de modo que, abre aspas, nas estátuas dos imperadores, o anel está sempre gravado com a figura de um litus ou báculo para indicar o mais alto nível do posto imperial, o de Pontifex Maximus, fecha aspas, conforme está escrito na página 338 do volume 1 de Joias Antigas e Anéis. Nota número 14. Nota número 14. Joias Antigas e Anéis, Antique Gems and Rings, livro escrito por Charles William King, 1818-1888, famoso escritor vitoriano britânico e colecionador de joias. Ele foi reconhecido universalmente como uma das maiores autoridades neste departamento da arte. Suas principais obras sobre o assunto são Joias Antigas, suas origens, usos e valores, um tratado complexo e exaustivo, de 1860, A História Natural das Pedras Preciosas, das Joias e dos Metais Preciosos, de 1865, Numismática Cristã Primitiva, de 1873, e Manual de Joias, Selos e Gravuras, segunda edição, de 1885. Nota do tradutor. Assim, a casta babilônica estabeleceu-se em Roma e manipulou primeiro o império e depois a igreja prostituta. Dessa forma, Roma tornou-se a Babilônia misteriosa, porque o quartel-general da casta babilônica foi transferido para ela. Temos então nos esforçado para mostrar que a mulher e a cidade, embora intimamente conectadas, não devem ser identificadas como sendo a mesma coisa. Também descobrimos uma conexão entre elas, e que tais provas históricas nos forneceram razões suficientes para considerar a mulher como a casta dominante da Babilônia removida para Roma. As 2 objeções. A questão que agora resta a ser decidida é: o que devemos entender pelo uso da palavra cidade? As particularidades apresentadas indicam que ela se trata de um grande empório comercial e marítimo, tal qual Roma nunca foi e, devido à sua situação, nunca poderá ser. Além disso, a descrição da cidade é tão literal quanto a da mulher é figurativa, e sem qualquer indício de algo místico, a cidade é claramente chamada de Grande Cidade Babilônia, tu, cidade poderosa, conforme Apocalipse 18:10.
Sendo este o caso, o princípio de interpretação do que nos é dito permite-nos compreender o 18º capítulo como sendo a predição da derrubada de uma Babilônia literal no Eufrates, pouco antes do aparecimento do Senhor Jesus em glória. Mas duas dificuldades ocorrerão, e para muitas mentes parecerão intransponíveis. Nós sempre fomos ensinados, alguns dirão, que a Babilônia literal se extinguiu do cenário da maldade terrestre muitos séculos atrás, por mais que seu espírito ainda possa sobreviver, e que todas as profecias referentes a ela foram cumpridas. E tais pessoas provavelmente acrescentarão que pelo menos é inquestionável o fato de não existir mais nenhuma Babilônia. Como então ela poderá ser derrubada? Vamos então considerar essas duas objeções em sua ordem. Devemos então responder à primeira objeção, a saber, as profecias a respeito da Babilônia já foram todas cumpridas? A profecia de Isaías. Talvez a mais importante delas seja a que está contida nos capítulos 13 e 14 de Isaías. A primeira coisa que nos impressiona ao conferirmos o 13º capítulo é que, embora a profecia que ali aparece seja intitulada como Peso contra a Babilônia, o texto prediz um terrível julgamento que não apenas destruirá a cidade perversa, mas, ao mesmo tempo, tirará a própria terra de seu lugar e abalará os poderes do céu. Ouça os seus anúncios incríveis. Abre aspas. Uivai, pois está perto o dia de Jeová. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Pelo que todos os braços se tornarão frouxos, e o coração de todos os homens se derreterá. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções, como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para os outros, e seu rosto se tornará rosto flamejante. Eis que vem o dia de Jeová, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores, porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira de Jeová dos exércitos, e por causa do dia do seu ardente furor. Fecha aspas. Isaías, capítulo 13, versículos de 6 a 13. Não se percebe a abrangência mundial escrita nessa descrição? Alguma coisa menos do que julgamentos apocalípticos satisfaria suas condições? Não é nosso pensamento de imediato levado àquelas outras palavras. Abre aspas. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Fecha aspas. Conforme escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 25 e 26. Agora, teria essa terrível previsão se cumprido na noite em que Ciro subiu o canal seco do Eufrates e surpreendeu os bêbados da Babilônia, quando, longe de sacudir a terra, para não falar do céu, ele não abalou a própria Babilônia em grande extensão, pois alguns dos habitantes nem sequer tinham conhecimento da captura até o terceiro dia, quando, depois de matar apenas os defensores e amigos de Belsazar, ele designou seus luxuosos lares, de acordo com sua promessa, para alguns de seus próprios chefes e tornou Babilônia pelo menos a segunda cidade de seu império? Nota número 15. Nota número 15.
O próprio Ciro aparentemente acreditava que ele havia conferido grande benefício à Babilônia pela captura. Pelo menos, o extrato a seguir, traduzido de um cilindro preparado por suas ordens, parece demonstrar a mesma ideia. Depois que Ciro entrou na Babilônia com gozo e alegria, ele ampliou o palácio real à sede da realeza. E Merodach, a quem os babilônios haviam entristecido, diariamente alegrava o coração de seus seguidores. Suas forças generalizadas foram distribuídas pacificamente pela terra, e ele restaurou as cidades e alegrou os filhos de Babilônia. Nenhuma hipérbole nas Escrituras. No entanto, alguns responderiam que, sem dúvida, a profecia foi cumprida naquele tempo, e que o motivo de a profecia parecer apontar para fenômenos apocalípticos se deve ao fato de haver muita linguagem poética nos profetas hebreus. Porém, não nos esqueçamos de que esta palavra hipérbole, para a qual chamamos aqui a atenção, devido ao fato de muitos intérpretes fazerem uso dela, é a palavra grega para exagero. Segundo eles, há um aparente exagero político nas palavras de Jeová. Podemos nós aceitar essa explicação? Devemos fazer Deus mentir como o homem e dizer que, para inspirar medo, ele profere coisas que sabe ser falso? Não é de se admirar a diminuição da fé no mundo. E não é de se espantar que haja tanta propagação de infidelidade quando aqueles que professam crer em Deus acusam sua palavra de exagero. Porém, nós repudiamos tal sugestão ímpia, pois ela não pode ser chamada de nada menos. E sobre aquele que a propõe, lançamos as palavras de Moisés, o homem de Deus. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Salmos 90, versículo 11. Há outros, entretanto, que dizem que a conquista por parte de Ciro foi apenas o começo da desolação, o ponto de onde Babilônia começou a declinar e a se desfazer, até que ela fosse reduzida a nada. Vamos supor, no momento, que tal fosse o caso. Nesse caso, a grande profecia de Isaías que estamos considerando não era nada mais do que palavras falsas, pois no 19º verso do 13º capítulo nós lemos: Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus. Será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nota número 16. Será que estas cidades da planície chegaram à condição de ruína através de um declínio gradual que se prolongou por vários séculos? Ou foram assoladas por uma súbita e avassaladora calamidade, um derrame sobrenatural vindo, nas próprias palavras dessa sentença contra a Babilônia, como uma destruição do Todo-Poderoso? Isaías 6,16. Nunca foi desabitada. Se passarmos agora para o 20º versículo do mesmo capítulo, somos confrontados com a previsão que é, em si mesma, absolutamente fatal para a teoria de que houve um cumprimento pleno no passado, pois o profeta, profetizando acerca de Babilônia, diz, abre aspas, nunca jamais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração, fecha aspas. Entretanto, até o tempo presente tem sido simplesmente impossível aplicar estas palavras à cidade de Nabucodonosor, já que o local, longe de nunca ser habitado, nunca foi desabitado, e isso podemos comprovar ao examinarmos a história ao longo dos séculos. Nota número 16. Literalmente, como Deus derrubando Sodoma e Gomorra, os dois nomes estão no caso acusativo, após o substantivo verbal derrubar. Portanto, a referência é evidentemente ao ato de destruição e não aos seus efeitos permanentes. De sua captura em 539 a.C., nós já falamos e mostramos que ela sofreu pouco ou mesmo nada sob o domínio de Ciro. Alguns anos depois, ela revoltou-se contra Dário e Staspes, e, após um cerco infrutífero de quase 20 meses, só pôde ser tomada pelo estratagema traiçoeiro de Zópiro. Dário, então, crucificou 3.000 dos principais cidadãos e derrubou os muros externos, mas, em todos os outros aspectos, ele procurou o bem-estar da cidade,
e até transportou 50.000 mulheres das nações vizinhas, a fim de ocuparem o lugar daqueles que os babilônios haviam matado com o propósito de salvarem suas casas durante o cerco. Isso foi em 516 a.C. Em meados de 478 a.C., Xerxes, em seu retorno da Grécia, feriu seus moradores, saqueou e destruiu o grande templo de Bel. Em 331 a.C., Alexandre aproximou-se da cidade. Ela parecia tão poderosa e florescente que levou Alexandre a se preparar para colocar todas as suas forças em ação, no caso de os babilônios oferecerem resistência. Mas os habitantes da cidade não tinham nenhum pensamento dessa natureza. Eles abriram seus portões e o receberam com aclamações, enquanto ele, de sua parte, prestou a mais alta reverência aos sacerdotes caldeus. Depois de sacrificar ao deus Bel, de acordo com instruções sacerdotais, ele deixou claro que reconstruiria o vasto templo daquele deus, e por algumas semanas, 10.000 homens se puseram a limpar as ruínas dos fundamentos do templo. Sem dúvida, era sua intenção reavivar a glória da Babilônia e torná-la novamente a senhora dos reinos, se seus propósitos não tivessem sido frustrados por conta de sua morte. Durante as guerras subsequentes de seus generais, Babilônia sofreu muito e finalmente ficou sob o poder de Seleuco, o qual, estimulado pela ambição de construir uma capital para si mesmo, fundou Seleucia em sua vizinhança. Em 293 a.C. Essa cidade rival gradualmente atraiu os habitantes de Babilônia de tal maneira que Estrabo, nota 17, o qual morreu em 25 d.C., nos diz que esta última estava em grande parte deserta. No entanto, os judeus, que se tornaram muito ligados ao lugar, porque acreditava-se tradicionalmente que suas melhores famílias permaneceram na terra do cativeiro quando Esdras levou de volta ao povo comum, ainda residiam lá em grande número, e em 64 d.C. encontramos Simão Pedro trabalhando entre eles, pois foi da Babilônia, conforme escrito na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 13, que o apóstolo da circuncisão escreveu sua epístola aos forasteiros espalhados pelo Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, conforme 1 Pedro 1:1. Aqueles forasteiros eram provavelmente judeus que haviam sido dispersos da Babilônia devido à perseguição de Calígula. Nota 17. Estrabo, que viveu de 63 a.C. ou 64 até 25 d.C., foi um historiador, geógrafo e filósofo grego, autor da monumental Geografia, um tratado de 17 livros contendo a história e descrições de povos e locais de todo o mundo que lhe era conhecido à época. Em meados do século V, Teodoreto fala da cidade como sendo, então, habitada apenas por alguns judeus. Ele deve, no entanto, ter exagerado um pouco ao descrever a desolação do lugar, pois parece que ainda havia 3 universidades judaicas no local naquela época. E no último ano do V século, o Talmud babilônico foi emitido e reconhecido como autoritativo pelos judeus no mundo inteiro. Em 917 d.C., Henkel menciona Babel como uma aldeia insignificante, mas que ainda existia. Por volta de 1100 d.C., ela parece ter crescido novamente e se tornado uma cidade de alguma importância, pois era então conhecida como as Duas Mesquitas, e logo depois foi ampliada e fortificada, recebendo o nome de Hilar, ou remanescente. Esse nome ela retém até os dias atuais. Transferências de localizações sagradas. Em 1585, o bispo Otto de Freising publicou uma história em que a seguinte passagem curiosa é relatada. Abre aspas. Aquela parte da antiga Babilônia que ainda está ocupada é, como ouvimos de pessoas provenientes de além do mar, denominada Baldak, enquanto a parte que, de acordo com a profecia, se encontra deserta e sem caminho, estende-se por 16 quilômetros até a Torre de Babel. A porção habitada chamada Baldec é muito grande e populosa, e, embora devesse pertencer à monarquia persa, ela foi doada pelos reis dos persas ao sumo sacerdote,
a quem chamam de califa, a fim de que nisto também se mostrasse uma certa analogia entre Babilônia e Roma. Isso tudo para que o mesmo privilégio que aqui na cidade de Roma foi entregue ao nosso sumo pontífice pelo imperador cristão fosse concedido ao seu sumo sacerdote pelos reis pagãos da Pérsia, aos quais a Babilônia tem estado por muito tempo sujeita. Mas os reis dos persas, que assim como nossos reis têm sua cidade real, como a Arshen, estabeleceram a sede de seu reino em Ecbatana, que, de acordo com o livro de Judite, foi fundada por Arfaxad, que em sua língua é chamado Hani, contendo, como alegam, 100.000 ou mais combatentes, e não reservaram para si nada da Babilônia, exceto o domínio nominal. Fecha aspas. Para este extrato, estou em dívida com o Marco Polo, do Coronel Iuli, volume 2, páginas 540 e 541. Agora, além do nosso propósito imediato, esse extrato é interessante por duas razões. Em primeiro lugar, mostra quão baixa é a estimativa dos homens para com as profecias de Deus, pois o bispo Otto pensava que as terríveis palavras de Isaías poderiam ser consideradas cumpridas, porque uma parte do território da Babilônia estava desolada, embora o restante estivesse ocupado por uma cidade grande e florescente. E, em segundo lugar, o fato de a Babilônia ter sido considerada um local sagrado pelos muçulmanos, mesmo após 2.200 anos depois da morte do sacerdote real da Caldeia. Ou comprova-nos a poderosa reputação daquele pontífice, que conseguiu deixar sobre aquela cidade uma fragrância de santidade tão permanente, ou comprova-nos que o local é um centro fixo de ação satânica no mundo. Transferências semelhantes de localidades sagradas têm ocorrido com frequência e contribuem muito para a teoria de que toda falsa fé é esotericamente a mesma. Como exemplo notável, podemos citar o caso do Pico de Adão no Ceilão, que tem sido objeto de veneração ao longo de todo o tempo conhecido. Na rocha elevada que coroa seu cume, há uma cavidade que os brahmanes disseram que era a pegada de Siva. Os budistas a atribuem a Buda, os gnósticos a Io, os muçulmanos a Adão. Enquanto isso, as autoridades portuguesas se dividem entre as reivindicações conflitantes de atribuírem a mesma cavidade a São Tomé ou ao eunuco de Candace, rainha da Etiópia, conforme escrito na página 133 do volume 2 de Tennant. Assim, o mesmo local foi declarado sagrado por brahmanes, budistas, gnósticos, muçulmanos e católicos romanos sucessivamente. Mas, com respeito à cidade de Hillel, na atualidade sabemos que ela tem uma população estimada de 7 a 10 mil pessoas e está cercada de muita fertilidade em abundantes bosques que se estendem ao longo das margens do Eufrates. Cidades construídas a partir de suas ruínas. Concluímos então que podemos declarar ter apoio suficiente para a afirmação de que a Babilônia nunca foi desabitada e, portanto, que o 21º versículo do 13º capítulo de Isaías, a profecia é repetida em Jeremias 50, 39 e 40, ainda aguarda seu cumprimento. E esta conclusão é verdadeira tanto para a última como para a primeira metade do versículo. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão deitar ali o seu rebanho. São as palavras fortes do profeta. No entanto, muitos viajantes viram árabes e pastores instalados entre as ruínas da grande cidade, e o simples fato desses viajantes passarem por ali nos lembra que a profecia ainda não foi cumprida, pois Jeremias disse: tornaram-se as suas cidades em desolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita, nem passa por ela homem algum, conforme Jeremias 51, versículo 43. Uma segunda particularidade, mencionada pelo mesmo profeta, parece ter sido dada com o propósito expresso de nos alertar que nada do que aconteceu à Babilônia satisfaz as predições concernentes a ela. Eis o que se menciona: de ti não se tirarão pedras, nem para o ângulo, nem para o fundamento, porque te tornarás em desolação perpétua, diz o Senhor.
Jeremias 51, 26. Agora, muitas cidades e aldeias foram construídas a partir do uso dos restos da Babilônia. O Sr. Potter relata quais foram as capitais para onde foi destinado o material obtido a partir das ruínas. Seleucia, construída pelos gregos, Ctesifão pelos partos, Almaiden pelos persas e Cufa pelos califas. Hillach foi inteiramente construída a partir dos escombros e até mesmo nas casas de Bagdá. Os tijolos estampados podem ser notados com frequência. Além disso, além de Hillach, existem atualmente outras 5 aldeias no território da Babilônia, que estão em dívida com ela pelas suas fundações e muros. Portanto, nenhuma das profecias que citamos até agora se tornou história, e podemos facilmente estender a lista, mas será suficiente mostrar apenas mais um ponto. Tanto em Isaías como em Jeremias, a queda da Babilônia está intimamente conectada com a restauração final de todo Israel, conforme Isaías 13:19, 14:4, Jeremias 50, de versículos 1 a 5, versículos 17 a 20 e 33 a 40. Após a conquista de Ciro, houve, de fato, uma restauração parcial e imperfeita das duas tribos, mas, após a súbita queda da Babilônia e sua destruição total pelas mãos do Todo-Poderoso, as 12 tribos serão novamente reunidas em sua própria terra, e a soberania sobre toda a terra será dada a eles para sempre. Chegará o tempo em que se buscará a iniquidade de Israel, e não haverá nenhuma, e os pecados de Judá, e não serão achados, porque o Senhor terá perdoado aqueles a quem tiver preservado, quando o Senhor lhes der descanso da sua tristeza, do seu medo e da dura servidão em que foram feitos para servir, quando eles deverão levar cativos para aqueles que os tinham cativado e dominar sobre os que os tinham oprimido, conforme Isaías capítulo 14, versículos de 2 a 3. Mas ainda que não houvesse outras dificuldades, essa enunciação distinta do tempo profético nos obrigaria a olhar não para o passado, mas para o futuro, para a realização das coisas que estivemos até aqui considerando. A segunda objeção. Podemos, portanto, concluir que as profecias sobre a destruição da Babilônia ainda não se tornaram história, e que elas serão completamente cumpridas em meio aos terrores do fim dessa era, e pouco antes da restauração eterna de Israel. Mas ainda temos que lidar com a segunda objeção de que não há, no momento, nenhuma Babilônia para ser destruída. Por que a cidade mundana não pode ser como seu último grande rei, de quem nos é dito que era e não é e subirá do abismo, conforme Apocalipse 17, versículos 8 e 11, a fim de receber a autoridade sobre cada tribo, língua, povo e nação? Não poderia a cidade desaparecida também reaparecer? E nós não temos uma sugestão dessa verdade pelo fato de a Babilônia misteriosa ser colocada diante de nós como a grande inimiga da era da Igreja, enquanto que a cidade literal aparecerá com essa mesma função no tempo do fim? A cidade irá reaparecer. Quantas profecias gloriosas existem em relação ao futuro de Jerusalém? No entanto, 2 vezes, desde a entrega dessas profecias, a cidade do grande rei foi destruída de forma mais completa do que a Babilônia, com exceção de 3 torres poupadas como um memorial de suas fortificações quase que impenetráveis. Ela foi totalmente destruída por Tito. A 10ª legião permaneceu no local para completar o trabalho de demolição, e todo o local foi escavado até as fundações com tanta perfeição, que não restou mais nada para fazer com que aqueles que ali chegavam viessem a acreditar que a cidade já havia sido habitada. Conforme Joséfo, nota número 18, Guerras Judaicas, livro 7º. Mais tarde, após a supressão da revolta de Bar Kokhba, o imperador Adriano tentou destruir a existência,
e até mesmo o próprio nome de Jerusalém. Por isso, as torres que Tito poupara foram arrasadas e o arado destruidor sulcou até mesmo os alicerces do templo. No entanto, a cidade reapareceu mais uma vez sob o mesmo nome, e agora está rapidamente se tornando o centro de reunião da nação judaica. Outra instância do mesmo tipo pode ser encontrada no 8º capítulo de Daniel. Ali, na profecia acerca dos 4 reinos dos generais de Alexandre, é dito que de um deles o anticristo surgirá, no último período de sua soberania, quando os transgressores chegarem ao poder pleno, conforme Daniel capítulo 8, versículo 23, da tradução de G.H. Pember. Nota número 18. Flávio Joséfo, ou apenas Joséfo, que viveu de 37 a 100 d.C., também conhecido pelo seu nome hebraico Yosef ben Matitiahu, e após se tornar um cidadão romano, como Tito Flávio Joséfo, foi um historiador e apologista judaico-romano, descendente de uma importante linhagem judaica, que registrou in loco a destruição de Jerusalém em 70 d.C. pelas tropas do imperador romano Vespasiano, comandadas por seu filho Tito, futuro imperador. As obras de Joséfo fornecem um importante panorama do judaísmo no século I. Suas 2 obras mais importantes são A Guerra dos Judeus e Antiguidades Judaicas. A primeira é fonte primária para o estudo da revolta judaica contra Roma, em 66 a 70 d.C., enquanto que a segunda conta a história do mundo sob uma perspectiva judaica. Essas obras fornecem informações valiosas sobre a sociedade judaica da época, bem como sobre o período que aconteceu a ruptura entre o cristianismo e o judaísmo, bem como das origens da dinastia Flaviana, que reinou de 69 a 96 d.C. Nota do tradutor. 19 séculos atrás, o último desses reinos foi destruído e podia-se supor que a profecia havia falhado. Mas, em 1824, um deles, a Grécia, recuperou a sua independência, e devido a eventos subsequentes, os outros 3 estão agora em tão adiantado estado de preparação que uma revolução ou alguns golpes de acordos diplomáticos poderiam restaurá-los a qualquer momento. Concluímos então que o caso de Babilônia será semelhante ao de Jerusalém e dos 4 reinos, que ela irá reaparecer a tempo de realizar e sofrer tudo o que Deus predisse. E assim, mais uma vez, Jeová permanecerá sozinho como aquele que desde o princípio anuncia o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, conforme Isaías 46:10, que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Romanos 4:17. Além disso, a ressurreição da Babilônia é exatamente o que devemos esperar encontrar nos planos de Satanás, pois, apesar de sua igreja prostituta ter provado ser a melhor e mais bem-sucedida oponente da verdadeira igreja, assim que esta se dissolver, não mais exigirá sua contra-agente. O centro da ação de Deus será, então, redirecionado do Ocidente para o Oriente e se localizará mais uma vez em Jerusalém. Portanto, Satanás também achará necessário mudar sua base de operações desde a Roma Ocidental para o Oriente e novamente terá necessidade de se servir de sua antiga fortaleza, a cidade do Eufrates. E para essa mudança, o curso dos acontecimentos parece estar, desde já, preparando as mentes dos homens, devido à importância conferida pelo governo da Inglaterra ao vasto território do Industão, ao rápido crescimento das colônias Austrália e Nova Zelândia e o consequente intercâmbio que a China e o Japão estão tendo com o Ocidente. O território da Babilônia está para se tornar mais uma vez o centro do mundo, uma vantagem que os estadistas já tinham antecipado e que já tinha sido alvejada primeiramente pelos olhos de águia de Napoleão. Ver as grandes profecias. Tanto quanto, em um tempo distante daquele outro, foi recentemente alvejada pelo ministro inglês Lord Palmerston. A fertilidade da Caldeia.
Parece, portanto, provável que na atualidade ouçamos falar de projetos que visam a restaurar a Babilônia, e é universalmente admitido por aqueles que conhecem a Mesopotâmia que sua fertilidade e recursos poderiam se mostrar tão grandes como antes, se apenas um pouco de esforço fosse feito para desenvolvê-los. Sobre este último ponto, a evidência é assim resumida pelo cônego Rawlinson. Os viajantes modernos, ao falarem da caldeia em sua condição atual, expressam-se com menos entusiasmo do que os antigos, mas, em geral, concordam com eles quanto às capacidades naturais daquela terra. O solo, diz um dos mais criteriosos, é extremamente fértil, produzindo grandes quantidades de arroz, tâmaras e grãos de diferentes tipos, embora não seja possível cultivar acima da metade do que se podia antes. Rich, Primeiras Memórias, página 12. O solo é rico, diz outro, não menos abundante do que nas margens do Nilo egípcio, conforme Loftus, Caldeia e Susana, página 14. Embora grandemente alterado pela negligência do homem, observa um terceiro, as partes da Mesopotâmia que ainda são cultiváveis, como na região de Hilach, mostram que a terra da Caldeia ainda conserva toda a fertilidade atribuída a ela por Heródoto. Chesney, Expedição do Eufrates, volume 2, página 602. Há um reconhecimento geral das qualidades produtivas do distrito, unido a uma lamentação para com a negligência e a apatia existentes para com o mesmo, visto que tal negligência permite que tais dons da natureza rumem para a latrina. O cultivo dos recursos naturais, nos é dito, é no presente momento uma exceção em vez de uma regra. No lugar dos campos luxuriantes, dos bosques e dos jardins dos tempos antigos, nossos olhos encontram agora nada além de um desperdício árido. Muitas partes da caldeia, naturalmente tão produtivas quanto quaisquer outras, são agora imagens de desolação. Muitas das grandes extensões do solo estão cobertas por pântanos insalubres, não produzindo nada além de grandes marcas. Outras se encontram desoladas e nuas, ressecadas pelo calor intenso do sol e totalmente destituídas de água. Em alguns lugares, como já foi mencionado, acumulam-se grandes quantidades de areia, a ponto de ameaçar fazer de toda aquela região apenas um grande deserto. A grande causa da diferença entre a antiga e a moderna caldeia é a negligência para com o curso das águas. Entregues a si mesmos, os rios tendem a abandonar completamente algumas porções do aluvião, que se tornam, por isso, totalmente improdutivas, enquanto se espalham sobre outras, que são convertidas em pântanos pestilentos. Um sistema bem organizado de aterros e canais de irrigação é necessário para desenvolver as capacidades naturais do país e para extrair do rico solo deste vasto aluvião os valiosos e variados produtos que podem ser fornecidos, conforme escrito nas páginas 32 e 33 do volume 1 de As Cinco Grandes Monarquias. Se então os estadistas desejam reconstruir a Babilônia por razões políticas, não faltarão capitalistas para ajudá-los, visto que se precisa de não mais do que uma pequena engenharia ordinária para devolver à Babilônia a maravilhosa fertilidade do passado. Ao definirmos sua fertilidade como algo maravilhoso, certamente estamos de acordo com o testemunho universal de escritores antigos. De todos os reinos com os quais estamos familiarizados, diz Heródoto, a Caldeia é de longe o mais frutífero em grãos, conforme escrito na página 193 do primeiro de Heródoto. E então, ele menciona que o rendimento da colheita geralmente alcança o dobro do esperado. O relato que ele faz do crescimento do trigo, da cevada, do milho e do gergelim seria impossível de aceitar, se não soubéssemos que o pai da história é tão fiel em seus registros que podemos geralmente apelar a ele como uma autoridade na história antiga que nos diz fielmente o que seus olhos viram, e só cai sob suspeita quando ele mesmo acrescenta em seus registros expressões como "então os sacerdotes me informaram", ou escreve de alguma
outra fonte secundária. Quase 500 anos depois de Heródoto, o geógrafo Estrabo ainda podia comentar, abre aspas, o país produz cevada em escala não conhecida em outros lugares, pois o retorno é dito ser 300 vezes mais do que em outros lugares. Todos os outros desejos são supridos através da palma, que fornece não só pão, mas vinho, vinagre, mel e farinha. Quando unimos essa fertilidade potencial à importância política do local e ao fato de que um rio nobre e navegável flui pelo distrito até ao Golfo Pérsico, não nos surpreende a opinião do coronel Chesney, que pode não estar distante o tempo em que as árvores antigas do Eufrates poderão ser intercaladas com cidades prósperas, cercadas de campos do mais fino trigo, algodão, cana-de-açúcar e das plantações mais abundantes de índigo. De fato, considerando as vantagens a serem obtidas e o fato de que elas foram totalmente compreendidas até mesmo por Napoleão, é espantoso que a restauração da Babilônia nunca tenha sido antes tentada. Provavelmente, o atraso se deu devido ao ciúme das grandes potências e à dificuldade de lidar com a Turquia. No entanto, assim que a cristandade estiver unida através da Confederação dos 10 Reinos, todo o ciúme chegará ao fim e a grande conquista poderá então ser utilizada para o bem comum. Sem dúvida, o comércio será o motivo alavancador. O mundo civilizado irá, talvez, unir-se para construir um grande empório central, o qual, devido ao esforço de várias nações unidas, rapidamente se tornará mais esplêndido do que todas as outras cidades e, finalmente, se tornará a capital do Anticristo. As visões de Zacarias. Provavelmente, a visão do Efa no 5º capítulo de Zacarias refere-se a este evento e sugere a conexão desta mesma passagem com a destruição da igreja prostituta. Destruição essa que será efetuada pelos 10 reis. Depois de visões pronunciando o velar e o cuidado de Deus sobre Jerusalém, conforme Zacarias 1, de versículos 7 a 17, seus adversários e seus destruidores, Zacarias 1, de versículos 18 a 21, suas futuras bênçãos, Zacarias 2, juntamente com o perdão gratuito de seus pecados, o qual lhe permitirá obter essas bênçãos, Zacarias 3, e a graça que se seguirá ao perdão, Zacarias 4. A atenção do profeta é direcionada para a punição dos ímpios. Ele vê um rolo voador passando por sobre a face de toda a terra para destruir dela tanto os pecadores quanto suas moradas. Esses pecadores são classificados em 2 grupos, os ladrões que roubam e os infiéis que juram falsamente, ou seja, aqueles que transgridem contra a primeira e a segunda tábua da lei. Zacarias 5, de versículos 1 a 4. A visão do Efa. Novamente, o profeta ergue seus olhos e vê um Efa, o símbolo do comércio, saindo adiante. Em resposta ao seu pedido de explicação, o anjo responde: esta é a aparência deles em toda a terra. Zacarias 5, versículo 6. Significando que os ladrões e os que juram falsamente, que apareceram na visão anterior, são aqueles que são desonestos e perjuros no comércio, e que no tempo do fim o mundo estará cheio de tais homens. Assim como a Babilônia no passado havia embriagado todas as nações, assim também a corrupção causada pelo Efa de iniquidade será universal. Seus princípios já foram adotados pela falsa igreja, que fez de tudo um comércio, sacramentos, missas para os mortos e almas dos homens, mas agora, de acordo com a visão, está saindo. Essa expressão é peculiar e é usada mais de uma vez no Antigo Testamento para se referir àqueles que são forçados pela pressão dos inimigos a abandonar sua própria cidade, conforme Jeremias 39, versículo 4 e 50, versículo 8. E um significado parecido pode ser atribuído a ele aqui. A calamidade em Roma e a destruição da igreja romana obrigaram aqueles que estavam dirigindo o sistema de maldade a fugir de sua cidade no ocidente e mudar suas táticas. Como consequência dessa mudança, o profeta vê o Efa vindo do oeste em direção ao Eufrates no leste. Enquanto ele olhava, a tampa de chumbo do Efa foi removida e eis que uma mulher estava sentada no fundo do Efa.
e parece que ela se levantou imediatamente. Isso, disse o anjo, é a perversidade. Enquanto falava, ele a empurrou de volta para dentro do Efa e colocou a tampa de chumbo sobre ela. Ela deveria ser transportada em segredo para a Babilônia. Ninguém deveria saber que ela era a fonte do novo sistema, até que de forma transformada ela pudesse se manifestar na terra de Siná, e os 10 reis, que a odiaram e a destruíam enquanto ela ainda era a igreja de Roma, deverão amá-la novamente quando transfigurada ela se mostrar como a prostituta babilônica do comércio. Novamente, o profeta levantou os olhos, e eis que saíram 2 mulheres, e o vento, ou espírito, estava em suas asas, porque elas tinham asas como de uma cegonha, e levantaram o Efa entre a terra e o céu. Quando Zacarias perguntou o seu destino, foi-lhe dito que o Efa estava sendo levado para a terra de Sinar, onde uma casa deveria ser construída para a mulher, e que ela deveria ser colocada e estabelecida sobre sua própria base antiga. Extraído de As Grandes Profecias. A construção e reconstrução de Chicago. Então, aqui, o transporte da prostituta de Roma em direção à sua primeira habitação na Babilônia parece ser claramente indicado, enquanto que a restauração da última cidade pode ser reconhecida na casa que, de acordo com a profecia, será construída para a mulher na terra de Sinar. Quando, após o dilúvio, os homens procuravam estabelecer-se na terra, fomos informados de que, ao viajarem pelo Oriente, encontraram a planície de Sinar, onde passaram a habitar e construíram sua cidade e torre em desafio a Deus. Gênesis 11, versículo 2. E nos últimos dias, a centralização final da maldade se estabelecerá no mesmo lugar. Lá, a grande cidade descrita no capítulo 18 do livro de Apocalipse será erguida pelos esforços concentrados dos 10 reinos, cada um, talvez, construindo seu próprio quartel lado a lado com os outros, numa escala de tal grandeza e com tamanha rapidez que chegarão ao ponto de eclipsar todas as grandes cidades e torres anteriores que tenham sido produzidas pelo empreendimento do homem. Nos nossos dias, já tivemos exemplos maravilhosos do que pode ser alcançado pela indústria e energia humana. Talvez nenhum exemplo seja mais notável do que a da grande taberna de madeira de Illinois, que até 1831 jazia solitária na região, sendo frequentemente cercada por lobos uivantes durante a noite, mas que depois cresceu tão rapidamente, culminando na vasta cidade de Chicago com seus esplêndidos edifícios públicos e seus 500.000 habitantes. Depois de tudo isso, foi então queimada até o solo. Desde então, foi reconstruída com uma magnificência maior do que antes. E toda essa empreita foi efetuada por apenas uma parte do povo dos Estados Unidos. Baseados nesse fato, podemos então conceber com que rapidez inesperada, nota número 19, e em que proporções poderosas há de ressurgir a cidade sobre a qual a energia, habilidade e recursos do mundo inteiro serão gastos. A cidade será construída para representar o orgulho da riqueza das nações, para ser o empório da terra vasta, a casa de príncipes mercadores, o lugar de todos os amantes do luxo e do prazer, e, provavelmente, a residência do maior monarca que já governou sobre os homens até aquele tempo. Nota número 19. Este ponto, a rapidez com que a cidade será reconstruída, é especialmente digno de nota, pois não devemos esquecer que nem a reconstrução da Babilônia, nem qualquer outro evento, necessariamente ocorrerão antes que o Senhor desça aos ares, e todo crente que o espera fielmente receba a mensagem de boas-vindas. O Mestre vem e chama por ti. Que a descida aos ares ocorre pelo menos 7 anos antes da aparição do Senhor em glória, a fim de tomar posse do reino terreno. Nós nos esforçamos para mostrar em As Grandes Profecias. O quão cedo esse fato pode acontecer, nós não sabemos. Seus pecados proeminentes. Tal será a Babilônia quando restaurada, um centro de comércio e um centro de iniquidade para toda a humanidade.
tendo uma população maravilhosamente mesclada de todas as raças como nos tempos antigos, e em seu território há de haver novamente, nota número 20, uma combinação dos luxos e vícios provindos do Oriente e do Ocidente. Em relação a seus pecados e modo de vida proeminente, podemos extrair muito da descrição do 18º capítulo, que nos ensina que ela se deleitará em toda a concupiscência da carne, em toda a concupiscência dos olhos, bem como em tudo que aumentar a soberba da vida. Vamos atentar para um ou dois dos detalhes mencionados. Nota número 20. Essa população mesclada é mencionada 2 vezes no capítulo 50 de Jeremias. No 16º versículo, a dispersão dos trabalhadores da Babilônia é descrita nas palavras: virar-se-á cada um para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. E novamente no 37º versículo lemos: a espada virá sobre os seus cavalos, sobre os seus carros e sobre todo o misto de gente que está no meio dela, e este será como mulheres. Assim também aparece em Ésquilo. Os persas 51:4 diz: Babylon de re polychrysos, pankton, oklon, penten, sirden. E a Babilônia adorada envia uma multidão mesclada através de uma longa distância. Em primeiro lugar, ela se glorificará, conforme Apocalipse 18, versículo 7. Desenvolverá ainda mais o espírito de Laodiceia, a igreja rejeitada que disse: estou rica e abastada e não necessito de coisa alguma. Ela será inflada com orgulho, assim como foi seu antigo rei quando disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Daniel 4:30. Por isso, ela estará tão distante quanto possível do coração quebrantado e do espírito contrito, que serão as únicas coisas mediante as quais alguns serão poupados no dia da justa visitação. Então, novamente ela virá, de acordo com a tradução deficiente da versão autorizada inglesa, viver deliciosamente, ou, se adotarmos o aperfeiçoamento dos revisores, em devassidão. No entanto, mesmo esta última tradução fica um pouco aquém do sentido expresso no original, que indica uma vida vigorosa e contundente, caracterizada pela falta de sentido e petulância que vem da plenitude do pão, sendo estimulada pela insolência da riqueza. O quão decididamente a ideia de energia, força e poder está essencialmente embutida nesta palavra traduzida como luxúria, na versão Almeida atualizada em português, e delícias e devassidão nas versões inglesas, Apocalipse 18:3, 7 e 19. Pode ser vista pelo fato de que sua raiz é certamente a fonte de nosso adjetivo extenuante e, provavelmente, também de forte e força. Portanto, não se está sugerindo aqui apenas um eufemismo simbólico, mas sim a autoindulgência e a ostentação abusiva de pecadores endurecidos e obstinados, semelhante ao desafio blasfemo dos que dizem: com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Salmo capítulo 12, versículo 4. A mercadoria da Babilônia. Alguma ideia da extravagância de sua prodigalidade e das alegrias do pouco tempo que lhes foi designado, nota 21, pode ser obtida da descrição feita com referência à mercadoria que será trazida para a Babilônia e das imagens que temos dos sons e músicas que cessarão quando ela cair. Na descrição da lista, Apocalipse 18, versículos 12 e 13, encontramos cargas de ouro, prata, pedras preciosas e pérolas para adorno, em tal qual só os ricos podem pagar. O vestuário esplêndido está representado pelo linho fino e púrpura, pela seda e tecidos escarlate. Os móveis, utensílios, estatuária e enfeites de casa são de cidra e outras madeiras mais caras, bem como de marfim, bronze, ferro e mármore. Há aromáticos luxuosos como a canela, fragrâncias de incenso, ungüentos e plantas odoríferas, vinho, óleo, farinha, trigo, gado e ovelhas em abundância para a provisão alimentar.
cavalos e carruagens com escravos estrangeiros para atendê-los, nota 22, revivendo assim um costume que já se fez prevalecente mais de uma vez na história, e finalmente as almas ou pessoas humanas, isto é, escravos em geral. Nota número 21. Muito provavelmente, a glória da Babilônia começará com o reinado do Anticristo, e, nesse caso, o tempo de sua duração não passará de 3 anos e meio depois de construída, e por isso também é possível que a cidade possa ser construída no período dos primeiros 3 anos e meio da última semana de Daniel. Nota número 22. Os escravos mencionados em nossa tradução do texto sagrado são, no texto grego original, designados pela expressão ton somaton e podem ser os portadores de seda. Concordamos com as observações interessantes de Hengstenberg. Os corpos em contraste com os cavalos só podem significar corpos de homens, e pelo fato de serem listados juntos com os cavalos e carruagens, o que se considera deles de modo específico é a capacidade de suportarem cargas pesadas e, mais especialmente, de carregarem outros seres humanos, já que os equipamentos e objetos destes seres humanos carregados são mencionados imediatamente antes. Os corpos dos escravos, pela construção textual, são colocados no mesmo grupo dos cavalos e carruagens e são separados das almas dos homens. No entanto, naturalmente, são eles que fazem o transporte desta última classe. Quando se fez o uso mais enfático do termo corpo, a referência era aos escravos, e aqui é especificamente aos escravos portadores de seda. Depois é mencionado um outro grupo mais generalizado, designados pelo termo almas humanas, de modo que se passa a indicar desse último suas aptidões para serviços mais nobres. O termo almas humanas aparece em Ezequiel 27:13, entre os bens que Tiro também comercializava. O renascimento da escravidão. Por estranho que pareça o último item, não há razão para nos assustar. À medida que o egoísmo dos homens aumenta, eles terão pouca dificuldade em encontrar desculpas para sua indulgência, e a perfeição do luxo não é alcançada sem escravos. Muitas coisas que supostamente pertenciam exclusivamente à barbárie voltaram para nós em meio aos progressos do século XIX. E se formos acreditar nas Escrituras, teremos de encarar o fato de que a Igreja de Cristo, a despeito da tão alardeada liberdade de consciência do mundo, será novamente sujeita à perseguição. Portanto, assim que se tornar conveniente a sua facilidade, os filósofos modernos irão dizer que Aristóteles estava certo, que afinal, alguns homens são destinados por natureza a trabalhar com a mente e outros com o corpo. E como a última classe muitas vezes não está disposta a cumprir seu próprio dever peculiar, às vezes é necessário forçá-los. Eles serão, sem dúvida, ajudados a essa conclusão pela crescente independência das classes trabalhadoras sob as influências da democracia socialista e a consequente necessidade de obter servos de outras fontes. E tendo estabelecido o princípio, rapidamente esquecerão seus primeiros argumentos e se estenderão para justificar o uso de escravos para trabalhos intelectuais e corporais. Tal retorno gradual à condição da sociedade nos tempos do Império Romano Pagão parece ser demonstrado na menção de escravos primeiro como corpos e depois como as almas humanas. Nota 23. Nota número 23. Para o significado bíblico de alma, veja As Eras Mais Primitivas da Terra, capítulo 5. O termo é usado para a vida animal e as partes intelectuais e emocionais de nosso ser. Nesta passagem, a ênfase deve, naturalmente, ser colocada sobre este último significado, já que os corpos mencionados anteriormente também são entendidos como dotados de vida animal. O que é popularmente entendido por liberdade foi, de fato, muito exibido durante o século passado.
Isso, no entanto, se deve principalmente ao fato de que o príncipe deste mundo tem usado tal conceito com o propósito de romper os fundamentos morais da religião e da sociedade. Mas o egoísmo humano, à semelhança da água, logo encherá a medida, então a liberdade jactanciosa se revelará como nada mais do que o poder daqueles que podem fazer sua própria vontade. E entre outras amostras desse fato, estará a retomada da escravidão pela grande cidade comercial dos últimos dias. Sua confiança. Na enumeração das atrações e sons presentes na cidade, Apocalipse, capítulo 18, versículos de 22 a 23, temos menção de arpistas, pessoas versadas em música, flautistas e trompetistas, de artistas e artesãos. A palavra grega pode se referir a ambos, do som da mó, de luz artificial, e da voz do noivo e da noiva. Nessa lista, observamos que o primeiro lugar é dado à música e o segundo à arte, aqueles dois prazeres cuja busca, embora não seja intrinsecamente má, muitas vezes tornaram-se idolatria entre os homens que abandonam o seu Criador. A moagem da mó, tão característica de uma cidade do Oriente, talvez seja uma representação do barulho da indústria. O resplendor de uma candeia, sem dúvida, se refere à iluminação brilhante da cidade, cujos meios podem ser a eletricidade desenvolvida com muito mais êxito do que até agora o foi. Finalmente, na menção da voz do noivo e da noiva, temos uma alusão ao mais alegre dos festivais sociais, o qual não pode ser outra coisa senão uma recordação dos dias de Noé, aos quais, tanto em seu caráter quanto em sua ruína final, a breve prosperidade da Babilônia apresentará uma semelhança impressionante. Também somos informados acerca da cidade ímpia que ela diz em seu coração: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Apocalipse 18, 7. No meio de toda a sua maldade, ela é forte em confiança, isso porque ela se convenceu a negar a existência do Deus que julgará a terra. Não há pregador que possa fazê-la tremer com pensamentos de justiça, temperança e julgamento vindouro. A nêmesis, nota 24 do pecado, envolveu-a com uma névoa espessa. Seus olhos não podem mais discernir além daquilo que está a cercá-la de maneira imediata. Ela é capaz de continuar enchendo a medida de sua iniquidade sem nenhum medo. Comer e beber, casar e dar-se em casamento, comprar e vender, construir e plantar são as únicas coisas para as quais ela se torna sensível. A mão de julgamento está sobre a vítima e privou-a de sentimentos de arrependimento, mesmo quando o leão abala a sua segurança, com o propósito de sensibilizá-la a orar antes de a despedaçar. Ela estará desatenta ao fato, há muito previsto, de que os preparativos divinos para sua destruição estão, progressiva e silenciosamente, vindo à tona. Nota 24. Nêmesis, de acordo com a mitologia grega, era uma deusa que personificava o destino dos mortais e a vingança divina. Pember, de uma maneira eufemista, a menciona aqui para retratar o destino terrível ao qual o pecado de Babilônia a estava guiando ao colocá-la debaixo da vingança dos céus. Nota do tradutor. Sua condição final. E isso não se dará pelo fato de lhe faltarem advertências antes que se derrame sobre o juízo. É pouco provável que ela saia ilesa das desgraças trazidas pelas trombetas. Certamente as taças serão derramadas sobre ela, e provavelmente ela será afetada de maneira especial pelas trevas e dores da quinta taça. A sexta secará o rio, que é o seu grande meio de tráfego, e transformará sua fonte de saúde e fertilidade em um pântano pestilento. No entanto, ela lutará até mesmo contra essas terríveis calamidades, e possivelmente há de lograr alguma medida de sucesso. Mas, sob a sétima taça, Deus se lembrará dela devido a todos os seus pecados, um longo rolo de transgressões não pronunciadas, desde os tempos de Nimrod, será desenrolado. Nota 25. E do meio da catástrofe terrível com a qual as cidades das nações deverão ser destruídas,
ela nunca mais se levantará. Nota número 25. No versículo 24 lemos: E nela se achou o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Ora, não há cidade para a qual tal declaração possa ser verdadeira, exceto a Babilônia do Eufrates. E conhecemos a maneira pela qual essa culpa pode se estender até ela. Se, como explicamos, foi nela que as revelações satânicas foram primeiramente feitas aos homens e se formou a organização dos iniciados, a qual sustentou a religião satânica em todas as suas fases diferentes, mantendo uma oposição aos servos de Deus em todas as partes do mundo, ela consequentemente se tornou culpada do sangue de todos os santos que foram massacrados na terra. E se a mulher do 17º capítulo representa o conselho dos iniciados e, portanto, o paganismo de Roma, pois na época em que João a viu, ela tinha a posse daquela cidade e havia se fixado ali, então podemos dar um significado claro e completo ao seu título: a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Mas, a não ser que interpretemos dessa forma, e as palavras mistério, Babilônia nos justifiquem amplamente em fazê-lo assim, não podemos aplicar de maneira justa o título a Roma, pois por mais que ela tenha sido ímpia, certamente não podia ser a mãe, origem das meretrizes e das abominações da terra, pois sabemos que Roma derivou sua religião e sua política de um lugar mais antigo, uma cidade de influência muito mais ampla que a dela. No entanto, quando sua última manhã raiar, ela aparentemente terá recuperado o fôlego após haverem se passado seus problemas anteriores. Nota número 26. Um vigoroso esforço será feito a fim de reavivar os negócios e o tráfego prejudicado pelos recentes desastres. Os dias de festa e devassidão retornarão. Os teatros e salões de baile serão apinhados de multidões animadas e ricamente vestidas, que, embora não saibam, fizeram uma aliança com a morte e estão de acordo com o Hades. Em muitos salões e lugares, a música mais admirável será tocada diante daqueles que, com tranquila sensibilidade, estarão à procura de tais visões de fascínio, e tranquilizará a outros, que, enviando mensagens de texto contendo as suas tristezas, não olharão para o seu Criador, a fim de serem consolados. Antes, em vão gritarão. E sempre contra o nutrir dos cuidados, envolva-me em suaves ares de Lídia. Nota número 27. Nota 26. Isto está, talvez, implícito na lista dada nos versículos 22 e 23, ao se fazer menção das coisas que cessarão quando Babilônia cair. Nota número 27. Citação de um verso do poema lírico L'Allegro, O Homem Alegre, de John Milton. Nota do tradutor. Sua destruição repentina. Enquanto isso, enquanto todas essas distrações e prazeres estão acontecendo, enquanto os grupos alegres estão correndo de um lado para o outro e as vias estão cheias de homens e mulheres que caminham pelas ruas, o fogo vingador das profundezas da terra, não visto, inaudível e insuspeito, está fazendo o seu caminho. E certamente ele vem consumindo tudo o que sustenta a rocha sobre a qual o solo da cidade repousa, para que ele possa ceder ao primeiro impacto do poderoso terremoto. Então, a grande Babilônia, com suas amplas ruas e praças esplêndidas, sua arquitetura incomparável, seus templos e palácios, seus parques e jardins, suas lojas brilhantes, seus cais e seus vastos portos, com suas docas e com suas florestas de velas e mastros altos, terá desaparecido em um momento, afundado como chumbo no abismo ardente há muito tempo que estava sendo preparado abaixo dela. Esta é a destruição sobre a qual o poderoso anjo, com cuja glória toda a terra é iluminada, profere seu hino de alegria, pois o grande centro do pecado, o lugar do trono terrestre de Satanás,
A primeira fonte de problemas em perseguição ao povo de Deus foi subitamente removido. E agora, o reino do Anticristo deve dar lugar ao reino eterno de Cristo. Glorioso é o triunfo que João ouve no céu. As vozes poderosas de uma grande multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Apocalipse 19, 1 e 2. Mais uma vez, um alto aleluia é proclamado quando da cidade culpada começa a subir a fumaça que há de subir para sempre, e os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostram e adoram a Deus, que está assentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. O grande aleluia. Mas exatamente neste momento, uma voz é ouvida do próprio trono, uma voz que deve, portanto, vir de uma das pessoas da Santíssima Trindade. E não somos deixados em dúvida quanto a qual deles é que fala, pois as palavras proferidas revelam aquele que não se envergonha de chamar seus irmãos, e que uma vez disse: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. João 20:17. É a voz do Senhor Jesus que por muitos dias tem conduzido os filhos de Deus através da tribulação em direção ao reino dos céus. Sua obra está terminada. A labuta e o cansaço já passaram. O fim desejado foi conquistado. O último dos escolhidos cruzou o limiar da glória, e enquanto o trono do rei vindo de Satanás desceu ao abismo, o governo do céu está agora completo, de modo que os judeus sitiados e o mundo agonizante possam ser instantaneamente aliviados. O grande capitão da nossa salvação, olhando em volta para as multidões que foram salvas por sua morte e aperfeiçoados pelo sofrimento do qual agora, para sempre estão livres, contempla o penoso trabalho de sua alma e se alegra. Então, da sua própria boca, emite a ordem de louvor àquele que é amor e de quem todas as bênçãos fluem, àquele graças a quem o inverno passou, a chuva se foi e o verão eterno da presença de Deus finalmente chegou. Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Apocalipse 19:5. Ao som da voz amada, todo o céu é agitado, e de cada parte surge uma canção de alegria e adoração, que desconcerta os poderes de descrição do apóstolo, mas da qual ele se esforça para transmitir uma pálida ideia, comparando-a com o ruído de uma grande multidão, o rugido de muitas águas e o estrondo de trovões poderosos. Todavia ele consegue, pelo menos, nos revelar as palavras da canção, as quais são: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Apocalipse 19, 6-7. E, logo depois, no lugar de Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e abominações da terra, surge a esposa do Cordeiro, a Jerusalém lá de cima, a qual é a mãe de todos nós. Gálatas 4:26.